Capítulo 3. Adversidade e fracasso. Você ganha força, coragem e confiança com cada experiência em que realmente para a fim de encarar o medo. Você é capaz de dizer a si mesmo: eu sobrevivi esse horror. Posso encarar a próxima coisa que aparecer. Você precisa fazer aquela coisa que acha que não é capaz de fazer. Eleanor Roosevelt. Superar a adversidade se assemelha a alcançar um objetivo. Para superar a adversidade ou alcançar um objetivo, você não precisa conhecer todas as respostas antes de começar sua missão, mas precisa ter uma visão clara de qual é seu objetivo ou do problema que está enfrentando. Nesse ponto, o mais importante é estar no caminho certo. Para começar a resolver um problema ou tentar alcançar um objetivo, você deve antes determinar o que quer no futuro. Albert Einstein disse: em meio à dificuldade está a oportunidade. Você deve lembrar sempre que, embora possa saber o que quer e ter uma boa ideia de como conseguir, a menos que seja inspirado a fazer o esforço necessário, você não será um sucesso. Porém, quando elevar seu desejo a uma paixão ardente, você encontrará os meios para realizar o que quer. Não terá todas as respostas, mas acumulará respostas e assistência dos outros quando estiver inspirado o bastante para começar sua jornada para o sucesso. Pessoas bem-sucedidas começaram usando o que sabiam, mas o conhecimento que adquiriram durante o trajeto. A inspiração as fez seguir em frente mesmo quando havia obstáculos no caminho. Em um sentido para a vida, livro emblemático de Viktor Frankl sobre seu confinamento no campo de morte nazista de Auschwitz, ele disse ter descoberto que o homem encontra um como quando tem um porquê. Um objetivo ou um obstáculo será enfrentado com sucesso ou superado quando o porquê se desenvolver em uma paixão ou desejo ardente de superar o que surgir no caminho para o sucesso. Winston Churchill se expressou muito bem quando disse: sucesso é ir de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo. Essa é a razão pela qual muita gente começa com um destino específico e não desiste até chegar lá. Aqueles que conhecem seu destino têm um forte desejo de alcançá-lo e não param até conseguir. Além disso, há uma razão principal pela qual muitas pessoas fracassam. Elas não começam. Simplesmente não começam. Ou começam, mas param diante do menor obstáculo no caminho. Como colocou o escritor Frank Clark, se você conseguir encontrar um caminho em que não haja obstáculos, ele provavelmente não levará a lugar nenhum. A jornada provavelmente não será tranquila, mas você vai aprender com seus fracassos, às vezes mais do que com seus sucessos. Enquanto estiver em sua jornada, lembre-se de que cada um de nós deve fazer do mundo um lugar melhor onde viver. O progresso sempre foi o resultado do desejo de cada geração de fazer do mundo um lugar melhor para a geração seguinte. A diversidade é o pó de diamante com que o céu lapida suas pedras preciosas. Thomas Carlyle. Mais cedo ou mais tarde você vai aprender que promovemos nossa felicidade na exata medida em que contribuímos para o conforto e a felicidade dos outros. Para superar obstáculos e dificuldades, é necessário que estejam sempre presentes a firmeza no progresso e a determinação em alcançar o sucesso. Lembre-se do que disse o escritor Albert Hubbard: o maior erro que você pode cometer na vida é viver o tempo todo com medo de errar. Se você desiste com facilidade, se fica desencantado quando seus objetivos são bloqueados, se acha que deve esperar até todas as condições serem favoráveis e o progresso parecer fácil, é bem provável que não vá muito longe no mundo acelerado de hoje. As circunstâncias possivelmente nunca serão tais que o sucesso esteja garantido, e nunca vai haver um tempo que sejam ideais, e a razão pela qual muita gente nunca chega ao sucesso é esperar pelas circunstâncias perfeitas. Obstáculos existem não para bloquear o trajeto, mas para servir de degraus no caminho da vida. Além disso, o próprio esforço para superar os obstáculos que prejudicam o progresso servirá para deixá-lo mais forte na busca dos objetivos. Como afirmou com grande habilidade o escritor John Neal, certa medida de oposição é uma grande ajuda para o homem. Pipa sob em contra, não a favor do vento. Aquela bruxa velha. A má sorte. Qual pensamento ocupa a sua mente? Alguma vez o medo a consegue invadir? Caso sim, passe para o próximo imediatamente.
pensando que vai conseguir. Edgar Guest. Se você enfrenta o infortúnio e a chamada má sorte parece estar sempre no lugar errado na hora errada, você não está sozinho. Se é aí que se encontra, você precisa aprender depressa que você é a causa de todo problema que o acomete. Medo é simplesmente um resultado do pensamento criativo. Apesar de o pensamento criativo ser útil, ele é útil apenas na forma positiva. Pensamento criativo negativo cria medo. Na Bíblia, lemos a afirmação de Jó: aquilo que temia me sobreveio. Pânico e medo não se desenvolvem a menos que seus processos de pensamento sejam negativos. Um exemplo do processo de pensamento e o que ele pode fazer com você. Shakespeare disse que não existe nada bom ou mal, mas o pensamento faz assim. Mesmo quando você tem desafios com que lidar ou dificuldades a superar, não há nada a temer. As coisas que acontecem são efeitos de seu processo mental. Você precisa se concentrar somente nas coisas boas e nas coisas que deseja. Quaisquer pensamentos negativos ou preocupações com pobreza ou doença devem ser removidos de sua mente. Cada um de nós tem sucessos e fracassos. Deixe os fracassos serem lições aprendidas, mas não se demore neles, porque você pode se agarrar ao passado com tanta força que não vai sobrar tempo para abraçar o futuro. Sir Edmund Hillary, o montanhista, escreveu: não é a montanha que conquistamos, mas a nós mesmos. Se você tem mesmo que passar o tempo pensando no passado, lembre-se dos sucessos, por menores que pareçam. Sucessos anteriores o incentivam a ser persistente. Você deve se energizar estudando a vida de pessoas que superaram a adversidade, sejam elas famosas ou não. A vida de outros pode ser uma inspiração e demonstrar a cada um de nós que exemplos são normalmente um grande benefício para aprendermos o que podemos realizar. O romancista Henry Fielding apontou com sabedoria: a adversidade é um julgamento do princípio. Sem ela, um homem não sabe se é honesto ou não. Suas chances de ser bem-sucedido serão limitadas se você tiver tanto medo do sucesso que não tente superar os desafios e adotar novas ideias para subir a escada do sucesso. Alexander Graham Bell nos lembrou: quando uma porta se fecha, outra se abre. Mas é comum olharmos por tanto tempo e com tanto pesar para a porta fechada que não vemos a que se abriu para nós. Se na infância desistíssemos de caminhar ao primeiro tombo, nunca aprenderíamos. Precisamos repetir nossas tentativas muitas vezes, seja aprendendo a caminhar, seja decorando o alfabeto ou a tabuada, até podermos cumprir a tarefa quase sem esforço. Quando a criança cresce, os pais muitas vezes querem protegê-la de injúria, constrangimento ou outras coisas que consideram contrárias aos interesses dos filhos. Dão conselhos como: não entre na água antes de aprender a nadar ou não atravesse a rua. Quando o filho fica mais velho, sua vontade de estudar em uma das melhores universidades pode ser prejudicada por uma afirmação do tipo: só pais ricos podem mandar os filhos para escolas como essa. Pais bem-intencionados podem prejudicar de tal modo a ambição de um filho com afirmações negativas que ele desiste de tentar fazer o que seria melhor para seu futuro. A única coisa que devemos temer é o próprio medo. Franklin D. Roosevelt. O medo tira sua força e cria inatividade, o que significa que, mesmo que você tenha ideias e planos, não vai dar os passos necessários para alcançar seus objetivos. A maioria dos medos que deixamos dominar nossa vida não tem justificativa ou base em fatos. As pequenas coisas que sabemos que usamos para deixar o medo se instalar simplesmente não resistem à análise da informação. Muitos estudos diferentes mostram que cerca de 60% a 70% das coisas que tememos nunca acontecem. Portanto, nossos medos são em sua maioria sem fundamento. Esses estudos relacionados ao medo relatam que cerca de 5% de todos os medos têm uma base válida e são, portanto, justificados. Isso significa que os outros 95% dos medos envolvem coisas do passado sobre as quais não temos controle ou itens sem importância que farão bem pouca diferença. Ainda que 5% dos nossos medos sejam coisas que não devemos ignorar, devemos trabalhar para a realização dos nossos objetivos. Objetivos nos dão energia e, apesar de nem sempre respondermos à razão,
Agir vai nos ajudar a eliminar os medos que desenvolvemos. Permanecer focado no objetivo ajuda a manter positivo, e, embora a mente seja complicada, ela não pode abrigar pensamentos negativos e positivos ao mesmo tempo. Também é importante que você se concentre naqueles itens que pode controlar e aprenda a ignorar os que não pode. Encarar e superar seus medos, mesmo que pequenos, vai dar confiança e ajudar a enfrentar os medos no futuro. Um exemplo é o medo de falar em público, que para muita gente é maior que o medo de morrer. Depois que uma pessoa fala em público, sua confiança aumenta a cada repetição da experiência. O perigo é que, se não reconhecermos nossos medos e não agirmos, esses medos podem nos tornar inativos, e nos tornaremos fracassos na vida. Quando eu era adolescente, saí com alguns adultos e aprendi a capturar cobras venenosas, a maioria delas cascavéis. Geralmente, as pessoas têm um tremendo medo de cobras. Porém, muitas não são venenosas, e não há motivo para temê-las. Por exemplo, nas montanhas da Virgínia, onde eu moro, só existem dois tipos de cobras venenosas: a cascavel da madeira e a cabeça de cobre. Da mesma forma que mais ou menos 95% dos nossos medos não têm base, não há razão para o observador temer as outras serpentes. Como com nossos medos, se você estuda cobras e aprende a reconhecer as perigosas, pode remover o medo. Além disso, cobras venenosas mordem quando são ameaçadas. Se tiverem espaço, elas recuam. A melhor proteção é o conhecimento e a percepção de que cobras venenosas não podem atacar com sucesso se você mantiver uma distância mínima equivalente ao comprimento dela. O motivo pelo qual superei todo o medo de cobras venenosas foi o dinheiro. Como contei no capítulo anterior, eu exibia as cobras em um poço de serpentes, e os visitantes pagavam para olhar para elas. Nos bons dias, era comum eu ganhar os $100. E nos anos de 1950 essa era uma quantia imensa para um adolescente. O fato de ganhar aquele dinheiro com meu esforço fazia dele uma recompensa muito mais gratificante do que se tivesse sido um presente. Muitos dos nossos medos têm pouca base. Lembre-se, a questão não é tanto o que acontece conosco, mas como respondemos ao que aconteceu. Quando as crianças crescem em uma casa com pais alcoólicos, algumas escolherão ser abstêmias, enquanto outras se tornarão alcoólicas. Os dois grupos têm o mesmo ambiente, mas reações completamente opostas. Porém, o fracasso pode servir a um propósito, porque nos dá a chance de aprender alguma coisa. Nunca conheceremos alguém que não tenha cometido erros no passado. Pessoas bem-sucedidas aprendem com o fracasso, enquanto as que não alcançam o sucesso aceitam o fracasso e desistem de tentar. Cada tentativa que fazemos para alcançar o sucesso traz consigo a possibilidade de fracasso. Mas você simplesmente não pode conquistar o sucesso na vida sem aceitar o fato de que o fracasso significa simplesmente que você tem a chance de testar outro plano. Uma coisa que aconteceu naquele tempo do Poço das Cobras foi que um visitante me pagou com $1 de prata. O cliente era de Ohio, e me lembro nitidamente daquele dia porque ainda tenho aquele dólar de prata. Como colecionar moedas é um dos meus hobbies, tive milhares de dólares de prata norte-americanos, mas arranhei Pio na cara daquela moeda. Não foi uma boa ideia. Pio era minha namorada na adolescência e agora é minha esposa e mãe de minha linda filha, Dona. Lembre-se de que, se o medo invadir sua mente e ficar lá, vai frear seu movimento rumo à realização. Muita gente deixa o pensamento negativo afetar as decisões que toma e as ações que realiza ou deixa de realizar. Pessoas negativas escolhem permanecer em uma zona de conforto, embora fossem ter maior chance de sucesso se usassem pensamentos positivos para remover seus medos e agir. O presidente Dwight D. Eisenhower disse: pode-se obter elevado grau de segurança em uma cela da cadeia, se isso é tudo que se quer da vida. Para ser bem-sucedido e alcançar o objetivo desejado, é preciso correr riscos. Muitos fracassados na vida são pessoas que não perceberam o quanto estavam perto do sucesso quando desistiram. Essa afirmação foi feita por Thomas Edison, provavelmente o mais famoso inventor que o mundo já conheceu. Fracasso. Alguma coisa em fracasso se leva você a desistir, seja depois de uma,
seja depois de centenas de tentativas para realizar algo digno. Muitas coisas na história poderiam ser chamadas de fracasso, como Thomas Edison e a lâmpada. Depois de 10.000 tentativas, Edison simplesmente continuou olhando cada tentativa fracassada como uma razão para tentar outra coisa para dar uma vida mais longa à lâmpada. Napoleão Hill contou a famosa história de R. Darby, que desistiu quando estava a 1 metro do ouro. Darby ficou frustrado e vendeu seu equipamento para um homem que recolhia sucata. Com a ajuda de um engenheiro, o novo proprietário encontrou ouro 1 metro adiante de onde Darby havia desistido. Desistir custou a Darby milhões de dólares, mas o ensinou a nunca desistir, e ele se tornou bem-sucedido como vendedor de apólices de seguro. Richard M. Davis, cofundador da NBA e dono do time Orlando Magic, da NBA, uma vez comentou: "Se eu tivesse que escolher uma qualidade, uma característica pessoal que considero a mais correlacionada ao sucesso em qualquer campo, escolheria a persistência, determinação, a disposição para aguentar até o fim, ser derrubado 70 vezes e se levantar do chão dizendo: aí vem a número 71. Lembre-se de que pouquíssimas pessoas tiveram sucesso em sua primeira tentativa em qualquer coisa digna de nota. Cada tentativa é um risco, e todas podem falhar. Mas cada tentativa mal-sucedida deve ser vista como um passo na direção do objetivo desejado." Albert Einstein normalmente é considerado um dos homens mais inteligentes da história, mas uma afirmação dele é muito interessante. Ele disse certa vez: "Não é que eu seja tão inteligente, é que fico com os problemas por mais tempo." É um engano presumir que as pessoas chegam ao sucesso pelo sucesso. É muito mais frequente que cheguem ao sucesso pelo fracasso. As experiências com as quais as pessoas mais se beneficiam são os fracassos. Pessoas bem-sucedidas deixam os fracassos ensinar melhores formas de autogerenciamento e autocontrole, de modo que possam evitar os mesmos erros no futuro. Se você interrogar uma pessoa bem-sucedida, é bem possível que ela diga que aprendeu o segredo do sucesso por tentativa e erro, sendo frustrada, desafiada e até ridicularizada por aqueles que proclamavam: "Não dá para fazer." Conseguir ajuda, estudar e refletir pode ser útil, mas não no mesmo nível em que o fracasso é professor. O fracasso pode ensinar disciplina, pode ensinar o que fazer e, provavelmente mais importante, o que não fazer. Muitas pessoas bem-sucedidas decidem que vão persistir, mesmo que os fracassos continuem, até alcançarem o sucesso. Com a dose apropriada de persistência, os fracassos só aumentam a resolução de chegar ao sucesso. Um fracasso em uma área muitas vezes aponta a outra direção em que a pessoa encontra grande sucesso. Talvez o fracasso indique outras áreas nas quais a pessoa seja mais adequada. É impossível calcular o número de gênios no mundo que chegaram ao sucesso por causa de seus fracassos anteriores na vida. Em muitos casos, fracassos são as únicas lições necessárias para convencer alguém a assumir a responsabilidade e usar o conhecimento que adquiriu a fim de ter sucesso na próxima aplicação de suas habilidades e esforços. Temperado pelo calor, o aço fica maleável para poder ser moldado em objetos úteis. E o mesmo vale para muitas pessoas bem-sucedidas. Muita gente foi temperada na fornalha das provações e dos problemas e só então, pelo fracasso em tentativas anteriores, finalmente alcançou o sucesso e a recompensa por seus esforços. Desistir por causa de 1, 2 ou até mais fracassos é um erro muito grave. Na guerra, os melhores generais são aqueles que sofrem derrotas, mas depois se reorganizam e no final são vitoriosos. A vida é como uma guerra com muitas batalhas a serem travadas, mas o verdadeiro vencedor, mesmo enquanto ainda sofre pelos fracassos recentes, faz planos e direciona os esforços necessários para obter a vitória desejada. Não devemos permitir que visões tendenciosas prevaleçam sobre o que sabemos de pessoas e eventos. O fracasso dos nossos planos iniciais não significa o fim do mundo ou a destruição da vida. Fracassos atuais, se acontecem,
servem para ensinar cuidado e mais persistência no futuro para que se possa obter um merecido desfecho para os esforços. Você não deve se deixar cair em apatia e desespero. Não pode se dar ao luxo de desistir só porque ainda não alcançou o sucesso. Tire um tempo para refletir sobre os milhares de tentativas de Thomas Edison antes de desenvolver a lâmpada que queria. Leia e estude a vida de Helen Keller. Cegue e surda desde a infância, Keller superou grandes desvantagens por meio da linguagem dos sinais e da escrita. Ela escreveu: o caráter não se desenvolve na facilidade e na tranquilidade. Só pela experiência da provação e do sofrimento pode a alma ser fortalecida, a ambição inspirada e o sucesso alcançado. Leia sobre a vida de Booker T. Washington ou algum outro grande americano. Isso o inspirará a lutar pelo sucesso que busca. Nascido escravo, Booker T. Washington tornou-se um dos americanos mais bem-sucedidos de seu tempo. Final do século XIX e começo do XX. E uma afirmação que ele fez é válida até hoje. Aprendi que o sucesso deve ser medido não tanto pela posição que a pessoa tem na vida, mas pelos obstáculos que superou enquanto tentava alcançar o sucesso. Pela luta dura e incomum que teve de enfrentar, ela obtém uma força, uma confiança que faltam àquele cujo caminho é comparativamente tranquilo em razão de nascimento e raça. A maneira como você vê um fracasso faz toda a diferença do mundo. Fracasso só é o fim se você o interpretar como tal. Em vez disso, você pode vê-lo como uma lição de que precisa para mudar seus planos e colocar outros em ação para obter os resultados desejados. A ideia de que existe alguém que nunca fracassou é um mito. Todo sucesso é uma sucessão de esforços que, quando olhados de perto, são vistos mais ou menos como fracassos. Muitas vezes esses esforços não são visíveis aos outros. Mas cada fracasso é dolorosamente óbvio à pessoa que acalentou um plano só para vê-lo acabar em fracasso. Depois de falhar uma, duas ou muitas vezes, o desânimo pode fazer você parar de tentar, mas lembre-se de que o fracasso é a experiência passada de cada pessoa bem-sucedida. A pessoa mais bem-sucedida frequentemente é aquela com mais fracassos. Babe Ruth teve o recorde mundial de maior número de home runs por muitos anos, mas também era o recordista de strikeouts. Isso significa simplesmente que a natureza humana nos permite lembrar do sucesso e pensar pouco ou nada nos fracassos. Mas os fracassos são uma parte necessária da jornada para o sucesso. Existe uma história interessante sobre Babe Ruth. Quando perguntaram o que ele pensava depois de um strikeout, Ruth disse que pensava no arremessador seguinte que iria enfrentar, pois sabia que estava mais perto de seu próximo home run. Devemos tratar nossos fracassos da mesma maneira. Pessoas fracassadas normalmente não vão além do primeiro fracasso. Ficam para trás, se esforçam pouco, depois se conformam com uma vida de insatisfação. Ao desistir, essas pessoas abrem mais espaço para aquelas que se recusam a desistir. A afirmação de que sempre há espaço no topo é confirmada por aquelas pobres criaturas que não entendem os princípios do sucesso. Seria difícil encontrar uma pessoa bem-sucedida cujo sucesso não tenha sido possibilitado por fracassos e que não tenha descoberto posteriormente que esses fracassos foram bênçãos. Sucesso é o resultado de perseverança, esforços determinados e, acima de tudo, fracassos. Porém, pessoas bem-sucedidas veem seus fracassos não como obstáculos, mas como degraus. Se o sucesso viesse sem esforço, onde estaria o grande sucesso do futuro? É a decisão corajosa de fazer melhor na próxima vez que cria a base para toda real grandiosidade. Muitas reputações foram destruídas por sucesso prematuro. Frequentemente é mais difícil lidar de modo responsável com o sucesso do que com o fracasso. Pessoas que alcançam o sucesso muito cedo na vida podem se permitir parar de tentar e contar em grande parte com as realizações do passado. Elas não percebem que só o trabalho torna qualquer sucesso certo e que é pelo uso do trabalho e da energia que o fracasso desperta o indivíduo para a necessidade de realizar. Em muitos casos, porém, o despertar acontece tarde demais. Fazer um esforço extra vai destacá-lo dos 95% de pessoas que nunca desenvolvem seu potencial. Esse é um dos mais simples princípios do sucesso.
mas é aquele que a maioria não pratica. O princípio do esforço extra não significa que você tenha que fazer o dobro do esforço para ter sucesso de verdade. Vou dar um exemplo simples do que quero dizer. Na liga principal de beisebol, muitos jogadores têm contratos longos que somam milhões de dólares. Alex Rodrigues tem um contrato de US$ 252 milhões. Um jogador que rebate 10 vezes e consegue 2 hits tem uma média de rebatida de 200, a menos que melhore. Em pouco tempo não estará mais na liga principal. Se esse mesmo jogador, por meio do desenvolvimento da habilidade e do treino, vai ao plate 10 vezes e consegue 3 hits, aumenta sua média para 300. Um rebatedor 300 nas ligas principais pode controlar seus termos e condições. Pense, no primeiro exemplo, ele conseguiu 2 hits a cada 10 jogadas e não alcançou o sucesso. Mas, quando melhorou e chegou a 3 hits em 10 jogadas, começou uma excelente carreira. O que mudou foi apenas mais um hit a cada 10 rebatidas. Ele melhorou 10%. E essa melhora de 10% vai fazer toda a diferença em uma carreira nas ligas principais. O mesmo princípio pode ser usado na vida. Durante um tempo, se você melhora só um pouco, o efeito acumulado rende grandes recompensas. Porque alguém não faria um pouco mais para ter grandes recompensas? O autor e palestrante Jim Rohn diz que o motivo pode ser atribuído ao mistério da mente. Não podemos induzir os outros a fazer sempre um esforço extra, mas não há razão para cada um de nós deixar de fazer esse esforço extra na vida diária, tanto profissional quanto pessoal. As recompensas podem não ser imediatas, mas o princípio funciona todas as vezes. Você simplesmente não pode colher o que não plantou. Fazer um esforço extra confere o direito de ter um retorno maior. Experimente. Você não vai se arrepender. Quando eu estudava na faculdade de Clean Valley, hoje Universidade da Virgínia Wise, assisti às aulas de História da Arte de Beatty Lyon e gostei muito. Aprendi a apreciar arte, mas não me tornei um especialista. Embora pudesse pensar que sim. Tive algum sucesso inicial localizando uma pintura a óleo, fotografando a obra e oferecendo a Sotheby's, uma das maiores casas de leilão no mundo. A Sotheby's fez os arranjos para pegar minha tela, cuidar da embalagem e do transporte e ficar com ela. A Sotheby's pôs uma fotografia da tela em seu catálogo, distribuído para colecionadores de arte no mundo todo. A pintura foi um sucesso, e eu pensei, isso é fácil. Eu também estava colecionando arte russa e consignei algumas peças para uma casa de leilão em Washington, D.C. Parecia bem simples. Era só despachar as pinturas, providenciar o seguro, deixar a casa de leilões vender e receber um cheque poupudo. Isso porque eu havia sido bem-sucedido antes de ter muito conhecimento, para dizer o mínimo. Porém, cometi um grande erro, não especifiquei um preço mínimo. E boa parte das obras foi vendida por menos do que paguei por elas. Depois de pagar custos como comissões, perdi dinheiro. Isso foi um fracasso. A resposta é não, porque aprendi uma lição muito valiosa. Não se pode presumir que o preço de venda vá ser lucrativo. Eu não precisava do dinheiro, mas estava gostando do mercado de arte. Nas vendas posteriores, especifiquei um valor mínimo para impedir que a mesma coisa se repetisse. Se isso acontecesse com outras pessoas, a maior parte desistiria, por ter fracassado. Eu não fracassei, mas aprendi uma lição que seria de benefício no futuro, ao continuar comprando e vendendo arte e outros colecionáveis. Nem sempre se pode acertar, mas sempre se pode usar o fracasso temporário para aprender. O grau em que você aprende a lidar com a adversidade vai determinar a extensão em que conhecerá o sucesso. Quer trabalhe para outras pessoas ou para si mesmo, como autônomo, cada vez que você superar a adversidade, a realização vai aumentar seu valor pessoal. Seu valor no ambiente de trabalho vai melhorar cada vez que você enfrentar a adversidade e resolver um problema. Quando um esforço não produz os resultados desejados,
Você pode aceitar como fracasso ou como lição. A visão que terá disso será da maior importância e vai determinar em grande medida se você desfrutará do sucesso. Encarar uma adversidade como lição vai ajudar a fazer de você um sucesso no futuro. Quando for bem-sucedido, você vai descobrir que não precisa se justificar. O sucesso não requer explicação, mas, quando uma pessoa aceita o fracasso, sua vida provavelmente será repleta de desculpas, álibis e atribuição de culpa por seu quem é na vida. Por experiência própria, posso dizer que se aprende muito mais com esforços que inicialmente fracassam do que com esforços que dão certo.